Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos processos mais fascinantes e, ao mesmo tempo, complexos do cérebro humano, a memória. Sabe aquela situação? É impressionante. Dá pra cantar uma música de décadas atrás, palavra por palavra, mas o nome daquela pessoa que acabamos de conhecer, puf, some, desaparece. Parece um mistério, né? Mas a resposta para isso é muito mais interessante do que parece. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. A gente tende a pensar na memória como um arquivo gigante, um baú onde guardamos tudo. Mas não é bem assim. Pensa mais como um celular cheio de aplicativos, sabe? Cada um com uma função, uma duração e um propósito completamente diferente. Então, para a gente entender como essa bagunça organizada funciona, nosso roteiro é este aqui. Primeiro, as linhas do tempo da memória. Depois, a diferença entre o que a gente sabe e o que a gente sente. Vamos dar uma espiada por dentro da máquina, entender nossa bancada de trabalho mental e, no final, juntar tudo. Vamos começar pelo mais básico de tudo, o tempo. A primeira grande divisão que a neurociência faz não é sobre o que se lembra, mas por quanto tempo uma lembrança consegue sobreviver. Dá uma olhada nesse esquema, ele é a base de tudo. Lá em cima, memória. E logo de cara, a primeira grande bifurcação, que separa tudo em duas categorias gigantes. É o nosso ponto de partida para entender todo o resto. De um lado, temos a memória operacional ou de trabalho. Pensa nela como um post-it mental. Você anota um número de telefone só para discar e depois joga fora. Dura segundos. Do outro lado está o nosso HD, o arquivo permanente, a memória de longo prazo. É aqui que as coisas importantes são armazenadas, às vezes, para a vida toda. Beleza. Agora que a gente já entendeu a diferença de tempo, vamos dar um zoom nesse grande arquivo, na memória de longo prazo. Porque acredite, dentro dela tem outra divisão fundamental. E essa é a diferença crucial entre o que a gente consegue declarar, contar para alguém, e o que o corpo simplesmente sabe fazer. A memória explícita é sobre fatos, tipo Brasília é a capital do Brasil. Já a implícita é sobre habilidades, como andar de bicicleta. Ninguém pensa nos movimentos, eles só acontecem. Dentro da memória explícita, a primeira categoria é a episódica. Pensa nela como a sua autobiografia mental. São os episódios da sua vida, o primeiro dia de aula, o que comeu hoje. São memórias que têm um contexto de tempo e lugar. A outra parte da memória explícita é a semântica. Se a episódica é a autobiografia, a semântica é a nossa enciclopédia interna. É o conhecimento geral sobre o mundo. A gente sabe que Paris é a capital da França, mas na maioria das vezes não faz ideia de quando aprendeu isso. É conhecimento puro. E voltando para o lado implícito, o inconsciente, aí temos um conjunto de processos automáticos. A memória procedimental para andar de bicicleta, a pré-ativação que prepara o cérebro para responder a algo e as reações emocionais, os reflexos, tudo aquilo que acontece sem que a gente precise pensar a respeito. Certo, já vimos os tipos de memória, as gavetas, mas onde tudo isso acontece? Agora a gente sai do abstrato e vai para as estruturas físicas do cérebro que criam essas memórias. Para as memórias que a gente consegue declarar, os fatos e eventos, o cérebro usa um caminho específico. A informação flui por várias áreas, mas o hipocampo age como grande organizador. É ele que é essencial para consolidar essas memórias e mandá-las para o armazenamento de longo prazo. Já para as memórias de habilidades e hábitos, o cérebro pega uma estrada completamente diferente. A informação passa por outras estruturas, como os gânglios da base. Isso prova que saber como e saber o que são processados em circuitos neuronais totalmente separados. E olha que incrível ver os dois circuitos lado a lado. Fica muito claro, né? Não estamos falando de uma única função. Memórias explícitas e implícitas não só parecem diferentes, elas literalmente viajam por estradas distintas dentro do cérebro. São sistemas neurológicos com arquiteturas próprias. Nós já exploramos o grande arquivo de longo prazo. Agora, vamos voltar para aquele bloco de rascunhos que a gente usa a todo momento, a memória operacional. Este modelo aqui, do Alan Baddeley, revolucionou o que a gente entendia sobre a memória de curto prazo. Ele mostrou que ela não é só um depósito passivo. É uma bancada de trabalho mental, superativa, com vários componentes trabalhando juntos sob a supervisão de um gerente central. No comando de tudo está o executivo central. Pensa nele como o CEO da nossa atenção. É ele que decide o que é importante no momento, o que a gente pode ignorar e distribui as tarefas para os outros componentes do sistema. Um dos sistemas que ele coordena é a alça fonológica. É basicamente a nossa voz interna. Sabe quando a gente fica repetindo um número de telefone para não esquecer? É a alça fonológica mantendo essa informação auditiva ativa. O outro sistema é o esboço visoespacial.
Esse é o olho da mente, um bloco de notas visual. É ele que permite que a gente manipule imagens mentalmente, como quando tentamos visualizar um mapa para chegar a algum lugar. E por fim, para amarrar tudo, temos um retentor episódico. A função dele é crucial. Ele pega as informações da alça fonológica e do esboço visoespacial, conecta com a nossa memória de longo prazo e cria uma experiência unificada, um episódio coerente. Ufa! Percorremos um longo caminho, da grande divisão temporal da memória até os componentes específicos da nossa bancada mental. Agora, vamos juntar todas as peças. Então, o ponto crucial é este. A gente precisa parar de pensar na memória como um gravador ou uma fotografia perfeita do passado. Ela é um sistema complexo, uma rede dinâmica de diferentes tipos de memória que colaboram para construir nossa experiência do mundo.